E eu acho que a gente está carecendo de fazer essa discussão na base do PT, porque nenhum diretório, ninguém discutiu isso, a posição do PT. Que nós vamos votar em lista, se é distrital, se não é distrital. A militância do PT nem entende isso. Eu acho que nós estamos com um problema de comunicação. Eu ainda quero ser convencida de que quem tem que fazer essa reforma é o atual Congresso. Porque, na minha visão, eles vão legislar em causa própria. Eu sinto muito, mas o correto era a gente eleger um Congresso para fazer a reforma política. Ele vai ter única e exclusivamente essa função e dissolve depois. Eu acho que isso daí a população sabe muito pouco, né, a respeito, e eu gostaria até de pedir para que vocês, como está muito próximo, né, das próximas eleições, né, de 2012, que como ficaria na intenção do Partido dos Trabalhadores a próxima eleição para vereador. Acho que essa pauta é do PT e a gente avança muito com esse debate aqui. Só que, para a gente ir para a base, realmente eu acho que a gente precisa tirar algumas dúvidas, né? Como vai se dar o processo democrático? Como o PT vai haver outro processo de eleição? Como vai se dar? Como que a gente vai garantir ter uma lista que garanta uma bancada de mulheres, de negros, enfim, eu queria entender como vai ser esse processo interno dentro do PT. Como seria o número de elementos que seria composta essa lista e a proporcionalidade. Como nós ficaríamos, se nós ficaríamos com os 30%? É a questão da mídia, né? Eu acho que nesse processo aí de discussão da reforma política, a gente vai ter que pensar, né, nós no partido, e aí nessas discussões, Edinho, que a gente vai ter nas macro-regiões. Então, para o pessoal aí que está falando como que vai se dar essa discussão, então, esse processo aí de discussão nas macro, que começa agora dia 2, ela vai ser fundamental para a gente afinar essa discussão. Eu vejo uma certa... Eu acho que esse ano começou com uma certa pressa nessa questão da reforma política. Alguns companheiros estão até meio assustados com a questão de que essas discussões elas possam refletir já na eleição de 2012. Nós temos o Congresso do PT. Entre outras questões, vai discutir a reforma do Estatuto. Eu acho que também discute a questão da reforma política. Agora, o que eu quero colocar aqui, e é justamente o que a primeira companheira colocou, a participação nesse processo da nossa militância. Essa discussão é importante que ela aconteça. Eu quero saber das deputadas o que elas acham, o que vai acontecer na questão da política, dessa reforma política, no sentido da distribuição de recursos para as mulheres, de como vai ser montado essa lista. Eu quero ouvir das mulheres isso, das deputadas, porque isso muito nos interessa. Quero saber de uma coisa bem concreta para o Estado de São Paulo, que é a questão do PMDB no Estado de São Paulo. Com a morte do Quércia, o Temer tomando o PMDB, tomando conta do PMDB, e aquilo que nós esperávamos no desenho de possibilidade de coligação, que estavam trabalhando com essa possibilidade, veio uma nova realidade se configurando. Como é que vai ser a nossa relação na composição de alianças possíveis com o PMDB nas eleições municipais de 2012? Então essa é uma questão direta aí. Eu queria entender como é que vai se dar e se é tempo possível de, para 2012, ter realmente essa unificação das eleições, principalmente vendo do ponto de vista da eleição, do ponto de vista financeiro, da eleição de vereador, deputados estaduais, federais, se esses mandatos que estão permanecem ou não. Então, nós começamos a reforma política pelo nosso partido, que o partido se tem autonomia para escrever lá paridade, vai 5 homens, então entra uma mulher, com os negros e os outros também. Porque, infelizmente, nós não temos recursos para lançar uma candidatura feminina. Porque, como o Simone de Beauvoir disse, não importa ser mulher, a gente não nasce mulher, torna-se uma mulher. Não adianta nós apoiarmos uma mulher, temos que apoiar uma mulher com a cabeça das feministas. Agora, o que nós defendemos na lista não é colocar na lista, Rosilda, não é colocar lá embaixo, não. Se nós somos, eu não estou lutando por 53%, porque eu estou lutando por igualdade. Então, se é 50%, e se nós somos maioria,
Na lista, primeiro é uma mulher, depois um homem. Uma mulher e um homem. É isso. É isso. É isso. Por que eu defendo a lista? A lista não é para concorrer. A lista é para eleger. É para eleger, né? Então, é essa composição. E mais, na lista tem que ter, além de mulheres, mulheres negras, tem que ter indígena. E temos que dar a possibilidade de juventude participar, porque senão nunca a juventude vai ter essa possibilidade. Primeiro, eu quero discutir a questão, e aí precisamos já, todos os militantes que estão aqui, atuar na construção do Estatuto do Partido, atuar partidariamente para dizer, nós temos que fortalecer um partido e fortalecê-lo democraticamente. Não dá para, no partido que surgiu de lutas, nós sermos conduzidos por aqueles que detêm o poder da máquina, quer via. Por isso a importância do financiamento público. E no financiamento público, e se a lista é assim, pré-ordenada, uma mulher, um homem, ou um homem, uma mulher, mas nesta proporção de 50%, todos teremos que ser financiados. Eu me filiei ao PT, na fundação do PT, até o Donato me deu uma carteirinha. Eu vou fazer o ano que vem 30 anos de filiação partidária. E o que me encantou no movimento dos metalúrgicos lá em São Bernardo era a ideia que pudesse ter um trabalhador presidente da República, que pudesse ter mulheres exercendo funções importantes na política, que respeitasse a orientação sexual das pessoas. No tema feminino, esse modelo eleitoral já mostrou que ele não tem mais condição de levar as mulheres em maior número para o poder. Por isso que nós estamos discutindo a mudança também do modelo eleitoral. E é exatamente resolver um problema não de cotas nos partidos, que mostrou também um mecanismo que não é suficiente para resolver o problema. Nós precisamos resolver o problema de vagas no Congresso e nas instituições. E o mecanismo que nós estamos enxergando mais eficaz para isso é o voto de lista. Ou se ela vai dizer, o PT decidir que vai ser meio a meio, vai ter um congresso do PT em setembro. Mas de início o PT vai sair dizendo isso. Nós temos uma oportunidade histórica agora de estar fazendo o estatuto interno do PT. Então, na hora de discutir reforma política, nós podemos opinar também sobre como fazer a decisão dentro do nosso partido, afirmando as nossas virtudes e corrigindo os nossos problemas. A correlação de forças hoje resultou numa comissão dentro do Congresso, dentro desse Congresso. E esse Congresso, a relatoria na Câmara Federal é do PT. O relator é o Henrique Fontana, junto com ele o Rubens Ottoni, e a coordenação partidária do processo é do Berzuini, e nós temos 7 membros efetivos e 7 membros suplentes nessa comissão, dispostos a discutir nacionalmente e mobilizar. Zé Dirceu, tenho certeza que vai abrir a agenda dele para a discussão da reforma política. Janete vai abrir a agenda dela, a Thelma, o Felipe e a direção, o Edinho e todos vocês, prefeitos, podem promover nas regiões e participar e defender propostas, líderes, militantes, gente que pode entrar e ajudar na formação dessa ideia. E a mobilização vai dar o formato. Sobre se valerá para 2012 ou não, também não existe projeto, só quando votar a lei é que nós vamos discutir quando ela valerá. Mas eu quero já adiantar minha posição. Eu acho que uma lei com esse grau de alteração não deve valer para 2012, porque nós vamos, se aprovarmos, vamos aprovar em julho ou agosto desse ano, se ela tiver uma tramitação muito rápida, porque precisa ser votado na Câmara, votado no Senado, depois votado na Câmara, ou no outro ritmo, e depois vai para a sanção presidencial, que o presidente tem 30 dias para sancioná-la.
Tem mais a pergunta sobre como garantir a democracia interna nos partidos. A democracia interna do partido, pela legislação atual, é uma questão interna de cada partido. Tem partido que tem dono, tem partido que é democrático, como o nosso. Se no caso de uma lista para as mulheres, por exemplo, vai usar o critério, vai ser 50% na lista, ou 60%, ou de acordo com o número de mulheres inscritas, de acordo com a proporcionalidade interna de cada partido, pela legislação atual, é uma questão interna de cada partido. Nós podemos aprovar na lei alguns limites que imponham, ou alguns itens que imponham uma democratização, um estatuto para o partido. Mas isso pode ter contestação judicial, porque tem questões que são constitucionais. E aí cada partido tem uma legislação no Brasil. Nós temos que sair desse debate fortalecidos para puxar a discussão interna no partido, nos movimentos sociais e no governo. Que nós não podemos perder a noção dessa realidade. Primeiro, que nós estamos no governo, mesmo que tenha essa discussão de poder, que é uma discussão legítima, nós temos o governo da República, temos uma bancada forte no Senado, temos uma bancada forte na Câmara Federal, temos base social e somos um partido que tem um peso no país muito grande. Nós somos governo e não podemos fazer propostas descoladas dessa ideia que nós somos governo. Então, nós temos que discutir o nosso caminhar tendo a noção, a visão clara da relação de forças. Não vai valer para 2012, porque dificilmente se aprova uma reforma política. É só lembrar que quando o Congresso aprovou a cláusula de barreira, a cláusula de desempenho, foi para 12 anos depois. E aí o Supremo depois disse que era inconstitucional. Deve ser o mais realista para a eleição de 2018. Nem sei se vai ser para 2014. Acho que nós temos que lutar para que seja 2014. A lista é feita como se elege a direção do PT. É pela proporcionalidade direta. As chapas indicam como vai ter que eleger pela ordem. Evidentemente que vai ter que respeitar, também vai ter que ser alterno isso. Né? Mas a lista é eleita pelos filiados dos partidos. Isso vai significar, esse é um debate que vai acontecer no Congresso do PT, esse estatuinte, que o PT vai se transformar num partido de 3, 4 milhões de militantes filiados. A lista, evidentemente, que vai ter que discutir outros critérios na lista, não só o critério aritmético e proporcional para formar a partir das chapas, né? Porque vão ser apresentadas chapas, né? Que é o gênero, né? Nós vamos ter que racial, vamos ter que ver várias questões. Isso vai ter que ser discutido e construído. Pôr na lei, não pense que passa no Congresso Nacional. Na legislação. A obrigar os partidos a respeitar 50% ou 30% para esse setor, para aquele. Não sai reforma política. É mais provável. Porque é evidente que é contra a natureza dos outros partidos. No caso do PT, é bem provável que nós possamos alcançar um acordo político, certo? Que haja uma representação expressiva de cada setor, certo? E equilibrada. Não vou dizer 50%, porque eu, sinceramente, sou contrário. Certo? Para dizer aqui para não ser falso, né? Que vocês me conhecem. Entendeu? Não porque eu seja contra, porque eu acho que é irreal fazer isso agora. Acho que é irreal. Mas aí é outra discussão. Nós conhecemos como é que é a composição de 30% de companheira nas chapas e nos diretórios. Não vamos ser hipócritas. Nós conhecemos. Então eu quero colocar a realidade, o que não significa que não se possa colocar como objetivo 50% e se lute por ele, porque rebaixar não é da nossa natureza também rebaixar a proposta nossa, né? Então é evidente que ninguém vai propor que se rebaixe. Sou contra a coincidência das eleições a cada 5 anos, pelo menos nesse momento histórico, nessa conjuntura política no Brasil. Por que nós não podemos ter eleição a cada 2 anos? Aliás, vamos lembrar o seguinte, nas democracias não existe eleição geral. Podem olhar. Eu não conheço. Eu estou tentando lembrar um país que tem um sistema que vota desde o presidente até o vereador, né? O conselheiro, né? Não tem.
Eu acredito que nós podemos não ter suplente senador. Renunciou o senador, foi cassado, faleceu, convoca a eleição em 90 dias. O sistema brasileiro é um sistema de propaganda em rádio e televisão gratuita. Agora vai ser votar, a identificação vai ser telemétrica, certo? Vai ser digital, certo? E o voto é eletrônico. Aliás, é um contrassenso que um país que tem um sistema eleitoral tão avançado do ponto de vista do sistema de votação tem um sistema eleitoral tão atrasado, né? Que é uninominal, sem fidelidade, entendeu? Todo esse financiamento privado, nem misto é o financiamento, é privado, entendeu? E o fundo partidário foi tirado a fórceps do Congresso. Todo mundo se lembra disso. A campanha contra da imprensa foi incrível, entendeu? Eu continuo defendendo o sistema bicameral porque o Brasil é um país com muitas diferenças regionais, muita tensão. Um dia isso vai aflorar. O Brasil é um país de muita desigualdade regional e muita tensão. O Senado deveria ser uma Câmara Alta federativa, não é. Ele virou uma Câmara Alta revisora e tem iniciativa em matéria. Mas vamos lembrar os poderes que o Senado tem que a Câmara não tem. Não são poucos. O primeiro deles, autoriza o endividamento dos estados e dos municípios. Isso é muito poder. Vocês podem ter certeza. Todas as indicações do Poder Judiciário passam pelo Senado. Não é isso? Procurador da República, os ministros do Supremo, certo? As agências reguladoras, Conselho Nacional de Justiça, Banco Central, CAD. É muito poder o Senado tem. E os embaixadores. E os embaixadores. Mas o Senado da República é quem julga o presidente da República e os ministros do Supremo Tribunal Federal. Quem detém mandato constitucional para julgar? A Câmara autoriza o julgamento. Vamos lembrar o caso do Collor. Então o Senado tem uma... No Brasil, 14 estados, com 20% da população, elege maioria no Senado. Não é isso? 14 vezes 3, 42. Elege maioria no Senado. Muitos países adotam o critério de representação, peso do Estado populacional, renda para votar no Senado. Não é o nosso caso. Então o Senado já tem poder. Então se o Senado tem tanto poder, certo? Ele precisa eliminar o suplente. Se há uma desinformação, nós temos que fazer um esforço. O Edinho está aqui, o diretório regional está aqui, nós temos que conversar com o Rui, o Eloy está aqui, nós temos que fazer um esforço para, nos próximos 30, 60 dias, fazer uma informação. Porque, por exemplo, existe a hipótese de ter o voto distrital misto, que é uma outra solução, ou distritão misto, que eles estão querendo introduzir, que seria o seguinte: metade ou 30% vai pela lista, e outro 50% ou 70% vai pelo distritão ou pelo distrital. O distrital é simples, divide em distritos. Ah, é impossível. Não é impossível, porque o Brasil está dividido em circunscrições eleitorais, tem duas instâncias, né? Zonas de seção. O Brasil tem uma hierarquia já territorial, que você pode... Lógico, quem tem maioria na hora de fazer a reforma pode dividir os distritos, né? Quem vai dividir é o TSE, mas nada que é novo é fácil, né? Se você quer mudar, você sempre corre risco. Lógico que a lista pode trazer deformações, mas pior que está é impossível. E o risco é a maioria da Câmara querer manter como está. Porque, no fundo, a maioria não quer fazer reforma nenhuma. Acho que está muito bom, obrigado, está uma maravilha. Edinho, parabéns a você, ao diretório, e muito obrigado pela oportunidade, pelo convite e pela honra. Muito obrigado.